ele vai ser um cara útil. Levanta a torcida. Levanta a torcida, principalmente isso. Ele vai ser produtivo e ele chama a torcida. A torcida vai com ele, ele é um cara naturalmente caricato, naturalmente carismático. Então ele levou a torcida do Flamengo sem fazer muita coisa, já apresentando suas principais características, que são velocidade, o controle de bola muito perto do pé, né? E a ousadia principalmente, né, Paulo? Um ano vencedor. O que o Jorge Jesus ressalta o tempo todo é que mais do que um ano vencedor, ele quer um time vencedor e que o clube passe a ter essa cultura de conquistar títulos frequentemente. E dá pra gente pensar também em questão do desgaste. O que a gente estava falando, estava pensando. Fiquei muito olhando o Bruno Henrique, em certo momento no segundo tempo no jogo. O Bruno Henrique ele fez um bom primeiro tempo, bateu uma bola no travessão, foi um jogador incisivo, como ele já era sempre. No segundo tempo, o Bruno Henrique se poupou completamente no jogo, ele sumiu do jogo, ficou no lado esquerdo, participou muito menos, ainda mais com a entrada do Michael. E no final, ele, sem jogar bem, o Bruno Henrique não fez um jogo que a gente está acostumado a ver em 2019, ele termina com assistência e com gol. Então o Flamengo tem as alternativas para os outros jogarem, aparecerem mais durante o tempo de jogo e o cara decidir no final. E com um detalhe, o Michael entrou pelo lado direito, né? Porque o torcedor brasileiro se acostumou com o Michael jogando pela esquerda no ano passado pelo Goiás, ele se destacou pelo lado esquerdo. Mas ontem ele entra pelo lado direito, mas ele jogou assim também, pelo lado direito, a Série B. Ele falou isso. E no ano passado, pelo lado esquerdo. Então, o Jesus pode usar o Michael desses dois lados do campo. E ele falou, na zona mista, o Michael foi um que a gente perguntou isso para ele, né, Eudes, naquela saída, e ele fala que ele não tem lado, assim. Ele destacou o ano de 2018, porque talvez nem tanta gente viu ele jogando em 2018, ele não tinha aquele destaque, mas no Goiás ele explodiu na esquerda. E eu ouvi muita gente, até em questão de debate mesmo, será que o Michael vai pegar a posição do Bruno Henrique? Ele consegue jogar em outro lugar? E ele falou que para ele na direita também vai se adaptar. Ele não acha que o Michael ontem tenha feito um grande jogo. Mas o Michael entra e faz uma coisa que o Bruno Henrique faz do lado esquerdo. Isso. Que ele dá o salseiro, ele vai para cima, ele é ousado e ele tem muita perna. Você para de ver perna do Michael. Então, assim, ele vai ser um cara útil. Levanta a torcida. Levanta a torcida, principalmente isso. Ele vai ser produtivo e ele chama a torcida. A torcida vai com ele, ele é um cara naturalmente caricato, naturalmente carismático. Então ele levou a torcida do Flamengo sem fazer muita coisa, já apresentando suas principais características, que são velocidade, o controle de bola muito perto do pé, né? E a ousadia principalmente, né, Paulo? Você está falando do Michael, me ocorre perguntar, e o Vitinho? A pergunta que todo mundo se fez ontem no final do jogo. Ele estava no banco. Estava todo mundo relacionado e o Vitinho não foi utilizado. O Vitinho talvez seja o grande jogador do Flamengo, até mais do que os caras que estão chegando agora, que vai ter que se provar. Acho que até para ele, o Vitinho tem que se firmar no ano, porque o Vitinho termina até bem a temporada de 2019, sendo mais utilizado numa briga que estava muito tempo na temporada, era ele ou o Renier, o 12º jogador. Ele até ganhou a queda de braço no final e apresentou bons jogos, um jogo contra o Corinthians, um jogo contra o Atlético Mineiro, na final, quando o Mundial, inclusive, ele entra no jogo. Só que o Vitinho, ele é muito pouco intenso. A gente até brinca com ele que ele é muito pouco intenso. Introvertido também. Ele é mais daquele jeito. Então, e um assim, time que é muito intenso. Muito. Só que e o Vitinho tem uma coisa que talvez seja o melhor desse elenco, e ele não está conseguindo usar tanto no Flamengo, que é a finalização de fora. O Vitinho bate com as duas pernas. O primeiro gol dele no Flamengo, se eu não me engano, é contra o Internacional. Bate no travessão e entra uma pancada. Ele tem a finalização. O gol dele contra o Corinthians, se eu não me engano, também é um gol de fora da área. Só que o Vitinho é tímido. O Vitinho ainda não conseguiu colocar o futebol que a gente sabe que ele tem. Então, acho que o Vitinho é o jogador que talvez possa perder mais espaço se ele não mudar um pouco esse estilo de jogo dele, quando tiver a oportunidade de entrar, porque não vai ter tantos minutos assim, mas os minutos que ele tiver vão ser minutos determinantes para o 2020 do Vitinho. Me fala um pouco mais sobre o Gustavo Henrique. Ele jogou pela esquerda, onde jogava o Mari. Exato. E como é que foi a atuação dele, enfrentando um adversário que não incomodou tanto, como você destacou? Defensivamente, seria até complicado a gente analisar só pelo lance do gol do Rezende, porque o lance do gol do Rezende é um erro do Flamengo no ataque, um erro do Gabigol, inclusive, de passe, e aí é uma jogada em velocidade que fica claro, Rizek, assim, quando a gente para olhar o Gustavo Henrique, até pelo tamanho, pela característica, não é a dele a velocidade. Não é um zagueiro lento, mas ele também não é um zagueiro que tenha muita explosão. Então ele está um pouco mais atrás da imagem que a gente está vendo, ele não consegue acompanhar e é do lado dele, mas é uma jogada totalmente de contra-ataque, mais mérito até do time do Rezende, uma boa batida do Aleph, e ele não foi tão exigido para a gente ver como é que está o Gustavo Henrique, questão de desarme, de antecipação, ele não foi exigido. Ele foi em 2 pontos muito bem, na bola aérea, defensiva, porque era o recurso que o Rezende tinha, ficar colocando bola na área, principalmente no primeiro tempo. 100% ele teve, né? Todas. Isso aí me chamou a atenção, a gente estava até colocando no tempo real do Globoesporte.com durante o jogo, que ele ganhou todas. Eram todas com ele, ele é um cara que, além da altura, ele tem muito posicionamento, ele tem leitura do cruzamento.
Então isso é importante, principalmente para o zagueiro na questão da defesa. No ataque, o Flamengo pode ganhar sim essa arma, de trabalhar mais escanteios visando o Gustavo Henrique. Na única chance que ele teve de cabeça, por muito pouco não foi gol. Ele deu uma testada firme, o goleiro fez uma boa defesa. Eu acho que é um zagueiro que tem características, em certo ponto, semelhantes com o Mari, principalmente pela altura. É um cara que tem essa bola aérea, mas na comparação imediata de quem deve pegar essa vaga junto entre ele e o Léo Pereira, acho que o Léo Pereira se aproxima mais do Mari, na questão de técnica, na questão de saída de bola. Acho que ele fica mais à vontade saindo a bola, principalmente porque ele foi trabalhado com o Thiago Nunes, que tem um estilo de jogo até parecido, mais próximo do que gosta de jogar o Jorge Jesus, que é o zagueiro trabalhando junto com o Arão, que mais faz de essa saída, né? de mais de construção. Então acho que vai ser uma briga boa. O Gustavo leva melhor em alguns pontos, o Léo leva melhor em outros, mas é uma briga boa. E ontem, no jogo contra o Resende, o Gustavo tem uma partida segura, uns 90 minutos, ele jogou o tempo inteiro, ele do lado esquerdo, o Túlio do lado direito, fez uma partida ok, uma partida honesta do Gustavo Henrique na sua estreia. Vamos fazer uma análise tática do terceiro gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique, que tem a participação de 2 jogadores estreantes na noite. O Gerson com a bola, vai tocar para o Michael. Olha, a transição do Pedro. O Pedro já passa no meio ali. Isso. E o Bruno Henrique se apresenta no meio da área, com o Pedro dando passo. O Bruno Henrique antecipa o zagueiro antes de fazer o gol. Ele tem a leitura muito certinha da jogada, de onde vem o passe. E é isso. É pelo lado direito. O Gabriel estava pela esquerda aberto. E ele faz muito isso. E essa hora, que é desse gol, assim, o Gabriel já tinha feito dele. O Gabriel estava louco para fazer um gol. Tava na cara que ele estava louco. Ainda mais quando o Pedro participa da jogada do primeiro gol. Ele estava maluco para fazer o gol. Ele faz o gol com muita qualidade, que é o segundo. E esse terceiro gol é o Flamengo com as suas alternativas. O Michael pelo lado direito, como o Wilson destacou, achando o Pedro, já fazendo uma transição, fazendo um movimento, porque o cara que está no meio campo, ele depende do movimento do atacante. Então o atacante fez o movimento, e aí o Bruno Henrique e o Gabigol trocaram de posição. Isso. O Gabigol vem para trás, e quem faz a função ali de um homem de referência na jogada... Isso que o Rizek destacou é importante pelo seguinte, porque os três, na verdade, estão com posições invertidas ali. Porque quando o Gabigol sai, normalmente, como o Bruno Henrique ocupa a faixa esquerda, o Gabigol cai mais pela direita. Então, em tese, se o torcedor imaginasse, você teria o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique. Estava completamente invertido, né? Eles Pedro, rodaram, Bruno Henrique e Gabigol. Então, eles os três rodaram ali. E é muito pouco tempo para a gente falar que isso é um estudo, mas são jogadores diferentes. Jogadores que conseguem se adaptar rapidamente no meio do jogo. Perguntar para você, atacante, que adora ter sido artilheiro, ter as marcas. Pô, é a sua carreira, né? O Igor tá lá no dia a dia. Pessoa lá de dentro me contou que o Gabriel, assim, cara, e eu acho isso mó barato, é super competitivo, assim. O jogo é 3-0. Ele fala, pô, mas eu não fiz o meu hoje. O outro é que foi o melhor em campo hoje. O outro é que ganhou o prêmio. E ele fica mordido. Assim, é um cara mordido, assim. Incomoda muito. Muito. O Ricardinho sabe que tem jogadores que para ele, o importante, lógico, o importante é a vitória. Mas ele tem que fazer gol. E não adianta você fugir dessa situação. É uma coisa do próprio atleta. Tem jogador que gosta do passe, que se sente feliz em dando assistência. O jogador de futebol, principalmente, um estilo como o Gabriel, como o próprio Pedro, eu não vejo muito isso no Bruno Henrique, apesar que já está gostando. Quando o jogador começa a gostar de fazer gols, ele não consegue passar em branco. É que o Bruno Henrique parece estar em outro mundo. Ele está em um mundo da lua, ele está ali, do nada ele faz. Mas ele, esse ano, no Flamengo de 2019, a gente via que ele se incomodava também quando não fazia. O maior número de gols da carreira dele. Exatamente. E é muito bom quando você acostuma a fazer gol e quando você passa um jogo que você sabe que você poderia ter feito e não fez, isso incomoda. O Gabriel foi o grande personagem da Libertadores. E aí comentou com uma pessoa lá, pô, mas eu não fui o craque da competição. Pô, mas, cara, você fez tudo, cara. Você fez os 2 gols. Foi artilheiro. Foi artilheiro, virou até o Rei da América depois, não, mas eu não fui o craque da competição. Faltou ser também o craque da competição. Fominha. E isso é ótimo. Claro. Isso é ótimo. Ele não pode reclamar. Ele fez uma... Para ver esse nível de competitividade, ele fez uma aposta ontem com o Jorge Jesus que ele ia fazer um gol de cabeça. Ele falou isso com a gente na Zona Mista. Fez o gol de cabeça, passou falando, tá me devendo um vinho. Isso que eu apostei que eu fazia, porque não é muito a dele do Gabriel fazer o gol de cabeça, mas aí ele apostou, ganhou o primeiro vinho aí da temporada. O Portugal tem bonzinho. Vai passar bem. Eu não sei se o Jesus é Mussovina, de repente, né? Jesus tem cara de ser vai dar um parado. Vamos ver. Vamos ver o que o devedor Jorge Jesus falou em sua primeira entrevista depois do jogo oficial.